Oi, Johan. É Johan? Falei certo? Oi, Lucas, bom dia. Bianca, olá, bom dia. Eu adoro quando o nome de vocês fica tipo Bianca, Bianca. Eu não sei por que isso acontece, mas acho legal, acho interessante. Bom dia, Enzo. Bem-vindo, gente. Bem-vindos a S2. Quer dizer, eu que cheguei, né? Mas ok. Inclusive, fui na sala errada há pouco tempo, mas agora estou na certa. E na aula de hoje, eu tenho alguns recados primeiro. Antes de tudo, vocês farão prova essa semana de arte. Vocês têm até amanhã para fazer a atividade avaliativa. Eu tentei ser bem humana, eu tentei pegar leve, tá? Na atividade avaliativa, acho que vocês vão sentir isso. Então, mas isso não significa que, né, vocês não devem estudar. Pensem que, poxa, essa é a nossa prova do primeiro bimestre, né? Então, não é pouca coisa. E o conteúdo é o conteúdo da revisão, tá? Que nós trabalhamos. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês onde que eu deixei essas informações, para a gente se familiarizando. Esse é o nosso caderno, né? Da segunda série. Então, aqui, sempre no topo, vai ter orientações da disciplina. Essa aqui são as orientações gerais, que eu coloquei aí emento, o que a gente vai estudar e tal. E aqui, ó, já tem o conteúdo da prova do primeiro bimestre. O conteúdo da prova e da atividade avaliativa vai ser pré-história, Egito, Grécia, Roma, medievo, Renascimento e Barroco. Ok? Sim, colocarei exercícios. Muito bem, Rebeca, ainda bem que você me pediu. Vou colocar. Vou deixar um de cada para vocês irem treinando. Vocês têm até a atividade avaliativa para fazer agora, né? Até quinta. E a prova na sexta. Mas hoje mesmo, hoje à tarde, eu tenho um tempinho, eu monto um exercício aí de cada para vocês irem treinando. Então, eu vou fazer o seguinte, melhor ainda, eu vou deixar orientações da disciplina, aqui embaixo eu vou deixar caderno de exercícios. E aí, vai ficar facinho para vocês acharem. Depois do caderno de exercício, vai vir as aulas. Então, revisão aula 1, que foi o Kahoot, lembra que a gente viu para a História e Grécia? Vocês podem revisitar esse Kahoot. Às vezes ali tem bastante coisa que pode ajudar vocês na prova. Revisão da aula 2, que foi aquela aula teórica, vocês podem acessar o slide. E a revisão da aula 3, que foi o Padlet, tá? E aí a aula tá gravada e aqui tem as respostas também. Falta a resposta da S4, inclusive. E na aula de hoje, que é o dia 24/2, nós vamos começar o conteúdo, então, do segundo ano. Na aula de hoje, a gente vai ver, ó, a produção cultural da corte absolutista francesa. Eu vou ter que colocar um negocinho. Vamos ver o contexto histórico do neoclassicismo. Vamos ver arquitetura, escultura e pintura neoclássica. É isso que nós vamos ver hoje. Nosso tema, então, é neoclassicismo. Só que antes da gente entrar em neoclassicismo, eu vou retomar alguns pontos do barroco, para vocês entenderem a diferença entre o barroco e o neoclassicismo, tá bom? Então, essa é a linha aqui da nossa aula, esse é o caminho que a gente vai fazer. Aqui nós já temos os slides. Esse slide que eu deixei para vocês podem copiar, tem muita coisa, tá? E ele é muito grande, a gente vai ficar algumas aulas nesse slide, porque esse é o slide que eu uso no cursinho também, e ele é um slide muito completo, eu até tentei enxugar, mas é bastante coisa. Esse slide, a gente tem neoclassicismo, romantismo e realismo. Então, são algumas aulas assim. Na aula de hoje, a gente vai ver a maior parte do neoclassicismo. Eu vou parar de vir por aqui, eu vou pelos slides normais. Peraí. Nem sei o que eu estou salvando, espero que não seja nada demais. Oh, meu Deus. Vocês têm alguma dúvida sobre a prova, sobre a atividade avaliativa? Não? Tá. Podem me perguntar, tá? Eu vou mandar aqui o meu e-mail. Eu entro no meu e-mail funcional todo dia, porque eu preciso até para dar aula para vocês.
E eu respondo rapidão. Pode mandar dúvida para mim. Você pode mandar também, eu nem sei se é .com.br, você sabe? Ou não é .com que faz mais sentido? Vocês podem mandar também na plataforma, como fizeram. Prometo que eu vou ficar de olho até a prova para tirar todas as dúvidas de vocês. E eu ainda não estou no grupo do WhatsApp, mas tudo bem, eu vou mandar porque esse é meu WhatsApp, tá? Podem salvar aí, por favor, não passem trote. nem me coloquem em grupo de bom dia. Então, bora lá. A arte acadêmica do século XIX é composta por neoclassicismo, romantismo e realismo. Vamos para o neoclassicismo. O neoclassicismo, ele não é necessariamente do século XIX, tá? Ele vai ali do finalzinho do XVIII, começo do XIX. Né? Se aqui é XVII, na real é século XVIII. Se aqui é XVIII, na real é século XIX. Às vezes confunde, mas já já a gente se acostuma. O neoclassicismo, ele vai de 1780, mais ou menos, até 1820. Em 1820 começa o romantismo. Não é nada muito estanque, essas coisas elas acontecem ao mesmo tempo. O neoclassicismo, talvez vocês percebam que é muito parecido com o arcadismo na literatura. Então, o século XIX, ele caminha muito próximo com literatura, maravilhoso. A gente tem lá barroco, arcadismo, romantismo, realismo, tudo na mesma sequência. A gente vai ver um pouco mais rápido que em literatura, né, que vocês viram ano passado, porque, afinal, literatura tem muita coisa no século XIX e a gente tem muita coisa no século XX para ver nesse ano. Eu preciso ser rápida nessa matéria, embora eu adore. Inclusive, essa matéria de academicismo é fenomenal para quem quer prestar vestibular paulista. Não sei se vocês têm interesse em fazer, por exemplo, o Unesp. O vestibular da Unesp é uma delícia. Ele é super redondinho, ele é super conteudista, então é fácil. Você estudou, você tirou nota, sabe? Pelo menos essa é a sensação que eu tive enquanto eu fiz e das provas que eu observo. E a Unesp é um dos vestibulares paulistas que tem mais cobrado arte, tem cobrado arte pra caramba, assim, a última vez foram acho que 7 questões de arte, quase tanto quanto a UEL. E são questões acadêmicas, são questões aqui desse período, então é bacana. A Unesp, já falei Unesp, né, obviamente, né, mas a USP e a Unicamp também gostam especificamente desse período, então eu vou dar uma atenção assim, embora o material de vocês não tenha muita coisa. Vamos lá, neoclassicismo, por favor anotem, pelo amor de Deus anotem, é muito importante. Contexto histórico do neoclassicismo. O neoclassicismo vai acontecer no finalzinho do século XVIII. No finalzinho do século XVIII, eles estão quase cortando a cabeça do rei. O século XVII, o século XVIII foram séculos do absolutismo francês. Então, nós temos aqui a monarquia absolutista que tinha antes. Essa monarquia absolutista, o rei fazia tudo, né? Ele era absoluto, o Estado sou eu. E, olha só, a nobreza era gigantesca e não pagava imposto, e só mandava, e o clero também. Então, todo o custo de manter a nação estava ali na classe trabalhadora, né? No que depois vai se chamar a burguesia. E isso começa a ficar insustentável com o surgimento aí com o fortalecimento dessa burguesia com a Revolução Industrial. Então, a gente tem a crise do absolutismo. É dessa crise do absolutismo que vai acabar o barroco e que vai surgir o neoclassicismo. Como que é a arte do absolutismo? A arte do absolutismo é o barroco, é o rococó, são as comédias balé de Molière. Nós já vemos aqui exatamente para isso. Mas, na França, porque quando a gente fala de Academia de Belas Artes, a primeira e a mais significativa academia é a da França. Então, a gente vai ver arte francesa por muito tempo, gente. Vai ser aí umas 4 aulas de arte francesa maravilhosa, um monte de pintor maravilhoso, enfim. Essa é a França pré-revolucionária. É a França das pessoas insatisfeitas com o rei absoluto, até que cortam a cabeça dele durante a Revolução Francesa. Esse é o contexto aí do neoclassicismo. É também o contexto, né, por consequência do surgimento do capitalismo. Então, vamos ver parte por parte. Primeiro, a gente vai ver aqui essa arte barroco, rococó e o Molière, e depois a gente vai falar um pouco sobre o iluminismo e o espírito do capitalismo. Tá? Posso passar? Vocês podem copiar também do slide que eu já deixei ali no caderno. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me param. Essa vai ser uma contextualização um pouco histórica. Tá? Então, podem perguntar também. Vamos falar sobre o rococó francês.
Rococó é o estilo tardio do barroco que se desenvolveu principalmente na corte absolutista francesa. É um estilo muito voltado para a decoração de interiores. Tem pintura rococó? Tem pintura rococó, mas se manifesta principalmente na decoração de interiores. O que a gente tem na decoração de interiores rococó? Muito ouro. Muito ouro, ó. Muito ouro e marfim branco. Isso é completamente diferente do que a gente tinha no Renascimento, né? Uma coisa limpa. Aqui não, é o exagero, cheio de ouro, cheio de ostentação. Barroco, né, queridos, é ostentação. Pelo exagero, pelo drama, por tudo isso. Versalhes. Alguém aqui já foi para Versalhes? Eu vou até sair aqui para ver. Alguém aqui já foi? Não tem slide? Não tá aparecendo? Não tá apresentando os slides, porque não tá aparecendo. Gente, o que será que tá acontecendo? Calma aí. Ai, eu tô... Ai, tô com um negócio conectado aqui que não tinha que estar. Vamos tentar de novo. Mas responde aí, aproveita que eu já tô aqui. Alguém já foi para Versailles? Não? Ai, professora, eu fui quando... Enfim. É muito legal. É um palácio imenso. Imenso, 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 imenso. E agora, foi? Agora sim. Graças a Deus. Então, ó, só para vocês saberem, tá? Neoclassicismo, de 1780 a 1820, contexto histórico e monarquia absolutista. Primeiro a gente vai ver aqui a arte da monarquia e depois o iluminismo. Então, Rococó francês. Versalhes. Versalhes é um palácio mesmo, gente. Ele é muito grande, muito grande. Eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem. Vocês vão ver quão chocante é esse palácio. Gigante. Nesse palácio moravam 2.000 nobres. 2.000 nobres para fazer a corte do Luís XIV, gente. Imaginam 2.000 pessoas que ficam no palácio fazendo bailes e regendo o país e não trabalham efetivamente, não é? E tem aí, vive na maior pomba que a França já viu. Além desses 2.000 nobres, tinham 18.000 servos cuidando do rei. Gente, era um culto à personalidade do rei maior que qualquer outra corte. Para vocês terem ideia, um dos maiores privilégios era assistir ao despertar do rei. Então as pessoas, né, compravam ingresso, enfim, só da corte, entravam no quarto e esperavam o rei abrir os olhos. É verdade. O primeiro a ida ao banheiro do rei era assistida por todos, assim, é um absurdo. Tem um filme que retrata maravilhosamente isso, que é a Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Quem faz é a... Qual é o nome daquela atriz? Que faz a Mary Jane no Homem-Aranha? Vocês lembram? Kate Winslet, talvez? Não tenho certeza se esse é o nome dela. É um filme sensacional e mostra muito essa pompa aí da corte absolutista. Características do rococó. Curvas sinuosas em dourado, em C e S, então o rococó é cheio de conchas, é cheio de voltas, é cheio de dobrinhas. Muitas flores, muito motivo floral, muito elemento de fita. Em pintura, ó, se a gente olha aqui a pintura, ele não tem nenhuma polêmica, né? Porque a pintura do barroco italiano, aquele sangue jorrando, aquele drama. A pintura do rococó são cenas da aristocracia num estilo mais leve, num estilo mais gracioso. E esse é o Luís XIV. Essa corte, ela tinha uma vida cultural, né? E o rei financiava essa vida cultural. Música. Nós tínhamos um músico da corte. Esse músico preferido da corte era o Jean-Baptiste Lully. Ele é o principal artista musical do barroco francês. Ele tocava um cravo, que é um antecessor do piano. É uma música super exagerada, cheia de ornamentos. O cravo é aquele que aparece na Bela e a Fera, né? Não é exatamente um piano, é mais antigo. Ele tocava o cravo. Além da música, nós temos balé, nós temos balé. O balé, ele surge na Itália, um pouco antes aí do absolutismo, lá em 1700, 1600. E aí o rei Luís XIV conhece o balé e se apaixona pelo balé. Chama esses italianos para ensinar para ele o balé. E ele funda a primeira academia real de dança para a sistematização e aprendizagem do balé. É por isso que a gente associa o balé com a França, o balé clássico. Porque é a primeira academia de balé que surge foi aqui na corte do Luís XV. Ele era super financiador das artes. Luís XIV, foi errado, mas enfim.
E o Pierre Beauchamp vai ser o homem da corte que vai ser o primeiro professor de balé da história a ficar consagrado. É ele, o Pierre Beauchamp, que vai sistematizar as 5 posições do balé. É ele que vai falar para usar a ponta de pé, enfim, todas essas coisas. Mas o mais importante que vocês precisam gravar e que vocês precisam guardar no coração de vocês é que, nessa época, durante essa corte absolutista francesa, existia um dramaturgo. Dramaturgo é aquele que faz teatro. Este dramaturgo era o Jean-Baptiste Molière. Molière vai ser um personagem muito importante para o teatro, muito mesmo. O que o Molière faz? Comédia. Comédias maravilhosas, divertidíssimas. Essas comédias, elas vão ser muito importantes para o teatro francês. E o Brasil, como adora a França, e principalmente o Brasil aí de Dom Pedro, vai trazer esse teatro para o Brasil. Então, uma das coisas que mais tem importância na história do teatro brasileiro é a comédia, e essa comédia de costumes que vem aí justamente do Molière. Então tá, o que é uma comédia de costume? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já assistiram Minha Mãe é uma Peça? Vocês já assistiram qualquer comédia brasileira? As comédias brasileiras, inclusive atuais, fazem bastante sucesso. E é sempre coisa, ou pelo menos as que eu vejo, né? Minha Mãe é uma Peça, que é o Paulo José, com aqueles bob no cabelo, falando igual a mãe da periferia, não é? Ele tira muito sarro de pobre. Muito. Mas é engraçado porque você se identifica. Independente da sua classe social, eu acho que você olha e você acha graça e você se identifica. Mas, claro, que ele está tirando sarro aí, principalmente dessa classe social mais pobre. Mas, ao mesmo tempo, ele também tira sarro desses personagens ricos que aparecem nos filmes e que também... Mas você assiste Minha Mãe é uma Peça, ou essas comédias brasileiras, e fala assim, meu, isso é tão Brasil. Meu, isso é tão minha família, não é? São costumes brasileiros que são ridicularizados na tela. E aí você se identifica e dá risada. O Brasil é ótimo em comédia de costume e isso vem desse teatro que eu estou falando para vocês agora, do Molière. Um exemplo do que o Molière fazia. O burguês fidalgo. Ele tem uma outra assim, que é muito interessante, chama o Doente Imaginário, que é a história de um nobre que acha que tem todas as doenças do mundo, ele é hipocondríaco, é super engraçado, é super atual até hoje. Inclusive, vejo meu tio perfeitamente nessa peça. Mas essa aqui ela é muito boa para a gente entender o contexto histórico. Se chama O Burguês Aristocrata, ou Burguês Fidalgo, ou Burguês Gentilhomem, enfim. É possível você ser nobre e burguês ao mesmo tempo? Não. Ou você tem sangue azul, ou você não tem. Né? Se você tem sangue azul, você é nobre. Se você não tem sangue azul, meu bem, você não é nobre. Você pode fazer parte dessa burguesia ascendente de banqueiros, de comerciantes que ganharam grana, mas você não tem sangue azul. Essa é a comédia. Então tem aí o senhor Jolimon, que enriqueceu muito vendendo tecido. Só que ele fica frustrado que, embora rico, ele não tem finesse, ele não é um aristocrata. Então ele tenta imitar a aristocracia em tudo. E ele começa a convidar vários professores para dar aula para ele, e os professores percebem que ele tem grana. E os professores já estão pobres, porque a aristocracia já está muito pobre e decadente nesse período, e começam a cobrar caríssimo por aulas de etiqueta, de filosofia, de esgrima, e eles inventam um monte de coisa, e esse Jolimão só passa ridículo. Vejam aqui, ó, que ele tá com essa roupa rosa, toda espalhafatosa, tentando imitar a pose do Luís XIV, mas sem nenhuma classe, sem nenhuma finesse. Essa é a graça dessa peça, e inclusive é uma peça muito engraçada. Mas aí a gente percebe que essa peça é um termômetro de como a sociedade estava funcionando. Você tem uma aristocracia decadente, você tem exatamente aí uma burguesia ascendente, e elas estão em conflito, tá? Comédia de costume, Jean-Baptiste Molière. Essas comédias do Jean-Baptiste Molière, elas eram encenadas como uma comédia balé. Então, o Lully tocava piano, o Pierre Beauchamp ensinava e dançava, e o Molière escrevia a peça. Então, esse burguês fidalgo não era só ator, eles dançavam no meio da peça. A ópera não é uma atuação com música? Então, as pessoas, em vez de falarem, elas cantam. Imagina que aqui as pessoas falam, cantam e dançam ao mesmo tempo. Isso é a comédia balé desse período. Tranquilo? Sobre a produção da corte. Tudo bem?
Manda para mim um ok no chat. Paulo Gustavo, será que eu falei o nome dele errado? Mas é super. Aí, beleza. Depois vocês perguntam, hein? Vamos, então, para o contexto histórico do surgimento do iluminismo. A burguesia ascendeu. Olha essa imagem, gente. Olha esse retrato. Não é o retrato do burguês? Você olha para esse cara, você não fala assim, tem cara de patrão? Tem cara de patrão. Gente, meu dinheiro na mão desse cara ia triplicar 3 vezes. Eu não consigo guardar dinheiro para nada, mas se ele fosse o meu banqueiro, se ele fosse o meu contador, eu ia ter progresso financeiro. Ele parece uma figura super disciplinada. Por que eu digo tudo isso? Primeiro, olha o lugar onde ele está. Não tem nada de ouro. É o oposto do Luís XV, do Luís XIV. Nada é dourado, nada é espalhafatoso. Ele não usa peruca, ele não usa maquiagem, ele não usa salto alto, né, que é a coisa que a aristocracia usava. Não, tudo austero, tudo simples. Olha como essa composição é piramidal, como ele olha diretamente para você, um olhar firme, decidido, a mão decidida. Essa é a representação visual de uma burguesia ascendente que nega a nobreza e que nega os valores do barroco. Os valores de drama, de exagero, de ostentação, não. Eles são o quê? Racionais. Cálculo, disciplina, hábitos. Eu sei que isso é só um retrato, mas o modo como foi pintado, o jeito como ele está olhando, revelam-me muito o espírito dessa classe social ascendente. E essa classe social, somada com esse novo estilo de vida, que é o capitalismo, que surgiu mais ou menos nesse período, vai dar origem a uma corrente filosófica chamada iluminismo. Né? O iluminismo ele vem para combater o que eles consideram que é o obscurantismo do barroco e para trazer a luz da razão, a luz da ciência, a luz do cálculo, de todos esses valores. Quais são, portanto, os valores? É muito importante pensar em termos de valores para a gente entender o neoclassicismo. Por quê? Os pintores, os escultores e depois os músicos, como Mozart, vão compor óperas, vão compor quadros, esculturas, que são muito ideológicas. Elas vão pregar o quê? Disciplina, caráter, regra, contenção das emoções. Tá? Entenderam isso? Esse é o espírito que vai surgir no neoclassicismo. Aqui é um resumo do iluminismo, caso vocês queiram retomar. Acredito que vocês devam lembrar. Senão, não tem problema também. O importante é pensar nesses valores novos que estão surgindo. Vamos lá. Agora é super importante anotar, hein? Neoclassicismo. O que a gente tem? Primeiro, o surgimento das academias. É por isso que esse estilo é também chamado de estilo acadêmico. O Luís XIV, ele não tinha fundado a Academia de Balé? Pois bem, não só de balé. É aqui que vai ser fundada também a Academia Nacional de Belas Artes. Essa Academia Real, no caso, né, na época ainda era Academia Real. A Academia Real de Belas Artes é uma escola gigantesca e linda, em que os melhores professores dão aula para os melhores alunos. Antigamente, se eu quisesse ser um ótimo professor, se eu quisesse ser um ótimo pintor, Leonardo da Vinci, Artemisia Gentileschi, eles frequentaram a Academia de Belas Artes? Não, porque não existia. Então, como a Artemisia Gentileschi aprendeu a pintar? Ela foi no ateliê dos mestres. Antigamente, a cultura era a cultura do ateliê. Você vai até o mestre e pede para ele te ensinar. Se cada pintor do reino escolhe um mestre para ensinar, você tem estilos que são estilos muito individuais, estilos muito plurais. Mas a partir do momento que o capitalismo chega, que essa mentalidade de cálculo chega, e você coloca um professor para 30 alunos, você tem uma padronização do estilo, não é? Então, as academias oficiais, elas vão desembocar em algumas características para o neoclassicismo. Primeiro, tecnicismo. Vai ser muito enfatizada a técnica. Você, para entrar, precisa saber a técnica. E para se formar e para se destacar, precisa ser um grande mestre da técnica. Não interessa muito o seu estilo, a sua particularidade. Interessa se você sabe luz e sombra, perspectiva, volume, tá? Então, torna muito tecnicista. Além de muito tecnicista, muito convencional. Então, quase todas as obras têm os mesmos temas, quase todas as obras têm a mesma estrutura, o mesmo tipo de cor. Isso vai ficar mais claro com os exemplos. Posso começar a falar de arquitetura?
Posso? Deixa eu arrumar água aqui que tô frio. Arquitetura, então. Olhem esse prédio que está no slide, gente. Se eu falasse para vocês que é o Panteão Romano, vocês não ficariam em dúvida? Se eu falasse para vocês que é grego, vocês não ficariam em dúvida? Por quê? Porque o neoclassicismo repete, imita, revisita Grécia e Roma. Tá? Por isso que se chama neoclassicismo, porque é o retorno do clássico. Pensa que o clássico está voltando depois do barroco. Então, imagina as igrejas barrocas brasileiras, imagina o barroco espanhol. E aí você pega um arquiteto que olha para o barroco e fala assim, credo, que nojo, e eles eram bem intolerantes mesmo. Isso aqui é muito primitivo, isso aqui é muito bárbaro, é de muito bom gosto, tira esse ouro todo, tira esse detalhe de pedra, vamos colocar umas colunas, vamos voltar para o clássico. Então, nessa lógica de valores, de economia, de disciplina, de hábitos regrados, tudo aquilo que é enfeitado, tudo aquilo que é excesso, sai. Nós temos aí a simplicidade, a linha firme, a linha reta. Vai voltar a coluna, o frontão, as formas geométricas. Essa é a arquitetura neoclássica. Sabe a van? Não sei se vocês já passaram pela van, acredito que sim, né? A van é um grande exemplo de uma tentativa de fazer uma arquitetura neoclássica. Não tem nem escultura no frontão, é liso. E se você olha para as colunas, mesmo as colunas não tem nem capitel, e se tem capitel, capitel dórico, porque eles querem ser mais limpos e mais clássicos que o próprio clássico. Então vem nessa vontade aí de limpeza, de geometria. A escultura. O principal escultor desse período é o Antônio Canova. Ele vai ser o grande mestre aí da escultura da Escola Real de Belas Artes Francesa. Olhem para essa escultura dele. Perseu degolando Medusa. Mais uma vez, se eu falo que é uma escultura grega, não dá para acreditar? É igualzinho. É muito parecido com a Grécia. O tema é o mesmo, inclusive. Agora pensa que isso vem depois de Bernini. Isso vem depois do Barroco. Gente, as esculturas do Bernini, as esculturas barrocas, elas gritam, elas ardem no fogo, elas gemem, elas gozam, inclusive. Então tem aí uma dramaticidade muito grande no Barroco, mesmo no mármore. Compara com o Canova. Mano, ele acabou de cortar a cabeça de alguém. Esse é, né, Perseu cortando a cabeça de alguém. Eu, esses dias, fui tentar cortar uma costela pro meu pai, tinha um osso, tive que fazer muita força. Gente, é muito difícil cortar osso. Imagina cortar uma cabeça de alguém. Você tem que ter muita força, né? É uma atividade, meu, você sua, você faz força, faz careta. Perseu, nem isso. Na escultura do Canova, ele tá impassível, como se nada tivesse acontecido. Contenção das emoções total. E a Medusa, meu, ela acabou de ser degolada viva. Não era pra ela estar gritando? Não era pra ela estar desesperada? Mas não, ela tá aí com essa carinha de não sei o que aconteceu. Como se fosse dar um gritinho, mas nem é um gritinho grande coisa, né? Ai. Então percebam, o que a gente tem na escultura do neoclassicismo? A contenção das emoções, que tem tudo a ver com esses valores iluministas, esses valores burgueses que estão surgindo nesse período. Outra escultura do Canova, Eros e Psique. Mais uma, mitologia grega. Então anotem, mitologia grega vai ser muito importante na escultura neoclássica, contenção das emoções, a busca pelo belo ideal, absoluto e eterno. Então não adianta que eu fale, por exemplo, que eu acho que a bruxa é linda, que a bruxa é uma construção cultural interessantíssima. A bruxa é feia no neoclassicismo. O belo é aquilo que os gregos disseram que é belo, tá? E é isso. Existe um belo ideal, absoluto e eterno, e é isso que esses escultores buscam. Amor e psique, Eros. Né? Eros é a representação do deus do tesão, da paixão, do amor, né? Desse amor carnal. E psique é a mente, é a nossa alma, é a forma como a gente pensa as coisas. É a união do amor com a racionalidade, é uma narrativa lindíssima. Não era para ser cheia de desejo?
tem um desejo aí, mas é um desejo muito contido, né? Ele coloca, ele segura, tem muita delicadeza, tem muita candura no jeito que ele segura o rosto. É uma escultura lindíssima, mas ela continua aí na convenção das emoções. Nós temos também aqui a presença impecável da técnica, muito tecnicismo. Essa escultura é altamente bem executada. Composição piramidal é uma convenção tradicional da escultura clássica, fazer uma composição piramidal. As asas de Eros dizem que são tão finas, tão bem feitas, que são translúcidas. Você consegue ver do outro lado. Ele fez isso com mármore, não é nem um pouco fácil. Essa é a escultura, tá? Escultura neoclássica. Vamos para a pintura. Na última aula, o pessoal ficou um pouco confuso com essa questão da contenção das emoções. Tá tranquilo para vocês? O que eu quero dizer com a contenção das emoções? Claro que degolar a cabeça de alguém não é uma narrativa qualquer, é uma narrativa emocional. Mas a representação dessa narrativa é sempre direcionada para eu dou conta, eu tenho controle, eu tenho tudo sob controle, as coisas estão contidas, percebem? É essa direção que a arte neoclássica toma. Alguma dúvida até aqui? Obrigada, gente. É tão bom quando vocês respondem. Eu sinto muita falta da sala cheia. Sinto muita falta do convívio com vocês também. E eu fico muito perdida, porque eu sei que é difícil assistir aula online, gente. Eu também sou aluna, eu também assisto. Então, já que vocês acordaram, já que vocês estão aqui, né? Não deixe de tirar dúvida, tá? Qualquer coisa. A pintura neoclássica. Olha para essa pintura do Jacques-Louis David. O que a gente tem ao fundo da pintura? Uma arquitetura grega. Olha a Grécia Antiga, de novo, parece até repetitivo, né? Essa é Vênus, ou Afrodite, e Ares, é o amor e a guerra. Lindo, né? As narrativas gregas são muito bonitas. E é o amor e a guerra ali se paquerando, se conhecendo. Vejam como a gente tem uma divisão perfeita dessa tela. Perfeito. Você consegue dividir ela aqui no meio. Aqui você tem as três graças, que são essas figuras mitológicas. Aqui você tem o casal principal e o filho de Vênus, que é o Cupido, desamarrando as sandálias dele para ele ir para a guerra. Lindo. Tudo isso aqui é claro, é objetivo. Se fosse barroco, o que a gente teria? A gente teria uma luz teatral incidindo sobre eles, as pessoas todas torcidas, todas gritando, todas gemendo, né, se apaixonando. Aqui é tudo muito visível. Você vê o fundo, você vê a frente, você entende racionalmente o que está acontecendo. E os contornos, ó, os contornos são muito exatos. No romantismo, esse contorno se perde. Então é importante vocês perceberem essa linha firme para depois comparar com o Turner, com Delacroix, com Goya. Essa linha é muito firme. O colorido. Colorido é sempre um colorido harmônico. Você nunca vai ter, diferente do barroco, um verde mostarda, né? Um mostarda com um verde vômito, essas cores instáveis, essas cores febris. Não, são cores aí bem harmoniosas. E a composição? A composição segue o convencionalismo, o racionalismo, você compreende racionalmente esses quadros. Essas são as principais características da pintura. Agora nós vamos ver alguns pintores. Na aula de hoje, nós temos mais 6 minutos, pouquíssimo. Esses 6 minutos eu vou me dedicar a um pintor específico, que é o Jean-Dominique Ingres, que foi o que fez esse retrato aí que eu comecei a conversar com vocês sobre o contexto histórico. Na aula que vem, nós vamos trabalhar o maior e o mais importante pintor neoclássico, que é o pintor da Revolução Francesa, que é o Jacques-Louis David. Para vocês participarem dessa aula do Jacques-Louis David, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo sobre a Revolução Francesa e a participação dele na Revolução Francesa. Já deixei ali no caderno o link para vocês assistirem. É um vídeo da BBC, muito bem narrado, muito bem feito, que eu particularmente adoro. É uma série que quem me mostrou foi a minha professora de arte no segundo colegial, aqui no colégio, inclusive a Sandra. E eu
Meu, sou apaixonada por essa série da BBC, sempre que eu posso eu assisto. Então, tomara que vocês gostem. Vai ser muito importante para a gente discutir na próxima aula, tá? O Jean-Dominique Ingres. Jean-Dominique Ingres foi professor da Academia de Belas Artes, foi talvez o mais nerd e o mais técnico professor da Academia Real de Belas Artes Francesa. O que ele pinta? Mitologia grega. Sim, ele pinta mitologia grega, como todos os demais. Pinta bastante retrato, né? Ele retratou bastante essa burguesia. E pinta mulher pelada. É basicamente isso que ele faz. E gosta de pintar mulher pelada. Mas nunca são aquelas mulheres sensuais, aquelas mulheres que se insinuam, aquelas mulheres, enfim, exuberantes. É sempre um erotismo contido, um erotismo sutil, que tem tudo a ver com essa ideia do neoclássico, né? Contrário ao barroco, contrário ao drama, é um erotismo aqui mais sutil. A mais famosa dessas pinturas de nu feminino dele é a Banhista de Vapinson. Ela é super citada aí na arte moderna também. É um dos quadros mais famosos dele. Essa banhista, ela tá saindo da banheira. Antigamente se usava pano na banheira. Olha que coisa interessante. Ela tá sentadinha na beirada da banheira. E ela tá com um lençol ou uma toalha enrolada no braço e um turbante na cabeça. Ela tá nua. Ela tá prestes a entrar no banho. É uma cena cotidiana, é uma cena poética, mas percebe que você não vê nenhuma parte importante do corpo dela. Você vê as costas, vê a nuca, ela está de costas para você. Então tem aqui essa ideia da preservação da candura, da preservação da intimidade. Bom, da intimidade nem tanto, porque ela não sabe que está sendo observada, percebe? O Jean-Dominique Ingres gostava muito desse ponto de vista, em que ela está de costas, em que ela não sabe da sua presença, para dar esse erotismo. Tem alguns artistas, alguns livros que eu achei super interessante, que chamam o Jean-Dominique Ingres de voyeur. Vocês já ouviram esse termo? Voyeur é aquele que gosta de observar. É meio, né? Tem um pouco de voyeur aqui. E ele faz sempre essas mulheres com essas peles muito brilhosas e os tecidos. Olha que tecido lindo, gente. É super difícil fazer essa textura de tecido. E ele faz como ninguém. Bom, a Banhista de Vapinson é o quadro mais famoso dele, tá no Louvre, lindíssimo. Esse eu acho perfeito para a gente entender também a técnica dele. Chama Júpiter e Tétis. Júpiter é Zeus e Tétis, eu não sei a versão do nome dela em grego, mas ela é uma das amantes de Zeus. Então ela está ali aos pés dele, implorando por algum favor, alguma coisa, e ao fundo você tem Hera, né, a esposa ferida, do orgulho ferido de Zeus. Olha como Zeus é a imagem do onipotente. Como ele é a imagem do controle, a imagem, né, do homem másculo, tudo aquilo, que foi uma ideologia muito construída aí nesse período também. Lembra muito o retrato do patrão, o retrato do burguês, né, daquele que tem o controle sobre as coisas. Vejam como a linha é firme, muito firme. Você vê o contorno exato de tudo, é diferente do Van Gogh, é diferente dos românticos. Não, essa linha é uma linha precisa. Como você entende o fundo, a frente, vejam como é um quadro racional, como é um quadro simétrico, como ele tem estabilidade por conta da composição piramidal. Muita técnica, muita convenção, e essa narrativa que é uma narrativa moralista e iluminista, de caráter, de contenção das emoções, de hábitos regrados, né? E essa mulher, gente, vejam que as figuras femininas estão sempre pintadas abaixo das masculinas, por uma questão de hierarquia mesmo. Elas são menos importantes, não podem ficar na mesma altura. Olha esse nariz. Que nariz lindo, né? O Ingres adorava esse tipo de nariz e quase todas as figuras que ele pinta, por isso que ele gostava, inclusive, do perfil, para destacar, tem um nariz que se chama nariz aquilino, que seria o nariz de Aquiles, um nariz bem grego. A ideia aí do ideal de beleza. Mas olha o pescoço dela, não é um pescoço muito grande? Eu acho esse pescoço muito grande. É de propósito, o Ingres adora, ele acha que esse é o tipo de mulher mais corpulenta, mulher mais bela. Esse é o ideal de beleza da época, gente. É justamente essa gordura, esse corpo mais volumoso que ele acha belo. Ó, aqui a Hera também tem o nariz aquilino. A Grande Odalisca. A Grande Odalisca é outro quadro famoso dele. Olha esse tecido, gente. Ela é uma mulher que está ali... Ixi, eu tenho que ir rápido. Ela é uma mulher que está ali no Oriente Médio, esses tecidos riquíssimos. Tem aqui como é o nome disso?
Arguile, né? São todas as fantasias que ele tinha do Oriente Médio. Não acho que ele tenha ido para lá, inclusive eu sei que ele não foi, mas ele era muito fascinado aí pelo Oriente, pelas coisas exóticas. Esses tecidos, gente, são muito bem feitos. Essa é uma odalisca e ela olha para o observador, é como se ele fosse um voyeur e foi subitamente surpreendido por ela que olha. Ainda é um erotismo contido, ainda não é um nu frontal, né? Mas reparem, gente, olha o tamanho das costas dessa mulher. Olha o tamanho do quadril dessa mulher. Não é as proporções que se aprende na academia. Ele é professor de desenho, ele estudou anatomia, ele sabe qual que é a proporção da natureza, mas ele deforma essas mulheres intencionalmente para que elas pareçam mais belas, segundo o padrão que ele acha que é o padrão ideal. Gente, essa mulher, se fosse real, ela teria umas 5 costelas a mais que a gente. Olha como ela é comprida. Ele gosta dessas mulheres lânguidas, dessas mulheres molengas que parecem cobra, né? Que são mais compridas. Pois é. E esse é o quadro Síntese, é o quadro que ele fez no final da vida, chama o banho turco. Também é mais uma fantasia de como ele imaginava que eram essas saunas, esses banhos no Oriente Médio. Esse talvez seja o mais de todos Goiás, porque lembra inclusive um buraquinho da fechadura, ele está olhando por ali, é um quadro pequenininho, ele fez já na sua velhice. Aqui a banhista de Vapinson, ela é revisitada, então ele faz uma citação aqui da banhista de Vapinson. Várias outras obras dele também são revisitadas, essa é a esposa dele, que serviu de modelo, inclusive. Reparem, gente, esses são os estudos do Andres. A cor é importante para ele? Não, ele sequer estuda a cor. A linha é o que é importante para ele, é isso que ele treina. Coloca play nessas imagens. Acontece alguma coisa? Não. Então, o movimento é importante para ele? Muito pouco. Talvez esse movimento da mão, né? Mas é um movimento muito contido. Queridos, esse é o neoclassicismo, esse é o Jean-Dominique Ingres. Na aula que vem, Revolução Francesa e Jacques-Louis David. Tchau, gente. Muito obrigada, bom descanso, boa prova para vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar. Tchau, tchau.